As malas estavam prontas, e a excitação da viagem pairava no ar. Eu sempre sonhei em explorar Lisboa com alguém que pudesse compartilhar meu entusiasmo. A ideia de escapar da rotina, mesmo que por alguns dias, parecia um bálsamo para minha alma cansada. O marido não poderia ir, compromissos inadiáveis o prenderam ao escritório. Um peso se instalou no meu coração, mas uma pequena chama de liberdade começava a brilhar. Meu enteado e eu partimos em um carro alugado, as ruas de Lisboa se desenrolando à nossa frente como um livro em branco. Ele estava mais animado do que eu esperava, falando sobre suas novas descobertas no mundo da arte. A cada palavra, uma lembrança da minha juventude surgia, os dias em que eu sonhava em ser artista, quando a vida parecia cheia de possibilidades. O contraste entre o passado vibrante e a realidade monótona era doloroso. Durante a viagem, visitamos o Museu Kalouche Gulbenkian. As obras expostas pareciam conversar comigo, despertando emoções adormecidas. O enteado se perdia em cada quadro, seus olhos brilhando com uma paixão genuína. Eu observava com um misto de admiração e nostalgia. Ele se virou para mim e disse: "Você também deveria pintar novamente." Um elogio simples, mas que ressoou profundamente dentro de mim. Enquanto caminhávamos pelos corredores do museu, algo mudou entre nós. O espaço carregava uma energia palpável, as luzes suaves pareciam iluminar não apenas as obras de arte, mas também uma nova conexão entre nós. Ao sairmos para o exterior, a brisa fresca acariciou nossos rostos e nos envolveu numa atmosfera quase mágica. Naquele momento no miradouro de Santa Catarina, olhei para ele e vi mais do que apenas meu enteado, vi um jovem homem cheio de potencial e sonhos. Ele estava tão próximo que podia sentir seu calor. Um silêncio confortável se instalou entre nós enquanto observávamos a vista deslumbrante da cidade ao pôr do sol. A solidão que sentia desde a chegada à cidade começou a desaparecer lentamente. A frieza do meu casamento parecia distante enquanto me permitia desfrutar daquele instante fugaz. No entanto, uma voz interna sussurrava dúvidas: isso era certo? Poderíamos nos permitir tal proximidade? No caminho de volta ao hotel, decidimos parar em um café na Praça do Comércio. O aroma dos pastéis de nata preenchia o ar enquanto conversávamos sobre arte e sonhos perdidos. Ele me contou sobre suas aspirações como artista, eu compartilhei algumas memórias da minha juventude. Quando nossos olhares se cruzaram novamente, percebi como aquele momento estava carregado de significado. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nos aproximávamos um do outro involuntariamente. Foi então que aconteceu, um instante inesperado onde tudo parecia se alinhar. Nossos rostos estavam tão próximos que podíamos sentir a respiração um do outro. E nesse breve espaço de tempo, algo mudou entre nós, havia uma tensão palpável no ar que prometia mais do que apenas amizade. O futuro era incerto e perigoso, mas naquele momento não consegui resistir ao impulso crescente dentro de mim. A tensão no ar continuava a vibrar entre nós. O momento em que nossos rostos se aproximaram parecia ter durado uma eternidade, mas logo a realidade se impôs. Era apenas um instante, e eu sabia que precisava agir com cautela. O que havia acabado de acontecer não poderia ser ignorado. Decidimos explorar Lisboa, e a cidade vibrante parecia refletir meu estado interno. As ruas de Alfama eram estreitas e cheias de história, e cada esquina trazia uma nova descoberta. O som do fado ecoava ao longe, misturando-se com o murmúrio dos turistas e locais. A cada passo, sentia a solidão me envolvendo mais profundamente, como um manto pesado. O enteado estava mais animado do que nunca. Ele falava sobre arte com uma paixão que me surpreendia. Fomos a uma galeria onde as obras pareciam falar diretamente comigo. Um quadro em particular capturou minha atenção. Cores vibrantes que evocavam memórias de minha juventude. Enquanto observava, senti o olhar dele sobre mim. Você sempre teve um bom gosto para a arte, ele comentou, quebrando o silêncio. Um elogio simples, mas sincero.
Aquelas palavras soaram como música para meus ouvidos cansados pela frieza do meu marido. Uma conexão genuína estava se formando entre nós, e isso me deixava inquieta. Enquanto caminhávamos pela galeria, encontrei um conhecido do passado. Era alguém que havia compartilhado momentos significativos na minha vida antes de me casar. A conversa fluiu naturalmente entre nós, repleta de risadas e lembranças nostálgicas. O enteado observava tudo em silêncio, mas seu olhar carregava uma mistura de curiosidade e desconforto. Você ainda pinta? Perguntei ao meu conhecido. Às vezes, ele respondeu com um sorriso melancólico. A vida tem suas prioridades. O olhar do enteado se desviou para o chão, como se estivesse refletindo sobre suas próprias prioridades na vida. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas, era como se estivéssemos todos cientes da fragilidade das relações. Após nos despedirmos do conhecido, voltei-me para ele. Vamos tomar um café? Preciso de um momento para processar tudo isso. Ele concordou rapidamente, e nos sentamos em um café na Praça do Comércio. As conversas ao nosso redor pareciam distantes enquanto estávamos imersos em nossos próprios pensamentos. Você sabe, ele começou hesitante, eu admiro você mais do que imagina. Essas palavras foram como uma flecha direta ao meu coração solitário. Ele continuou, às vezes sinto que você é mais do que apenas minha madrasta. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante, só existíamos nós dois naquele café movimentado. E então aconteceu novamente, nossos olhares se encontraram intensamente antes que eu pudesse pensar melhor sobre as consequências. Nós nos beijamos, foi tudo o que pude pensar enquanto aquele momento decisivo tomava forma diante de mim. A realidade logo retornou com força total, o peso das minhas ações começou a me sufocar lentamente. O medo das consequências pairava no ar como uma nuvem escura prestes a desabar. A viagem continuou sua marcha implacável enquanto tentávamos ignorar o que acabará de acontecer entre nós. Mas nas horas seguintes, percebi que nada seria como antes, havia cruzado uma linha invisível e perigosa, e não havia como voltar atrás agora. As ruas de Lisboa tornaram-se labirintos confusos onde eu buscava respostas para perguntas sem fim. As ruas de Lisboa pareciam mais vibrantes e, ao mesmo tempo, mais opressivas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza da cena não conseguia apagar a confusão que me dominava. Enquanto caminhávamos pelo Alfama, as vozes dos fadistas ecoavam nas vielas, mas eu estava distante, perdida em meus próprios pensamentos. O enteado caminhava ao meu lado, seu olhar fixo nas fachadas coloridas das casas. Ele parecia tão jovem e despreocupado, enquanto eu lutava com a tempestade interna que se formara desde aquele beijo inesperado. Nossos lábios se encontraram em um momento impulsivo que desafiava toda lógica e razão. A intensidade daquele instante ainda queimava em minha memória. Decidimos parar em um café na Praça do Comércio. A atmosfera era animada, repleta de turistas e locais compartilhando risadas e histórias. Mas eu não conseguia me concentrar nas conversas ao meu redor, minha mente estava ocupada com o que poderia acontecer a seguir. O enteado pediu um pastel de nata, enquanto eu apenas pedi um café sem açúcar. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio que se estendia entre nós. Sim, só um pouco cansada, respondi evasivamente. O olhar dele era penetrante, como se tentasse decifrar os segredos escondidos atrás da minha máscara de indiferença. Enquanto esperávamos nossos pedidos, uma figura familiar apareceu na esquina do café. Um amigo do enteado surgiu com um grupo de colegas. A alegria dele ao ver o amigo foi contagiante e instantaneamente trouxe uma nova energia para a mesa. Eles começaram a conversar animadamente sobre arte e música, desviando completamente a atenção dele de mim. Eu assistia à cena com um misto de alívio e frustração. O afastamento momentâneo me permitiu respirar fundo e tentar organizar meus pensamentos confusos. Mas também me lembrou da fragilidade da nossa situação, qualquer deslize poderia expor nosso segredo. Após alguns minutos de conversa animada,
O amigo chamou o enteado para se juntar a eles em uma visita rápida ao Museu Kalosh Gulbenkian. Você vem? Ele perguntou com entusiasmo. Claro, respondi automaticamente, embora meu coração estivesse dividido entre querer acompanhá-los ou ficar sozinha para refletir sobre tudo. No museu, as obras de arte despertaram memórias adormecidas dentro de mim. Caminhei por corredores repletos de beleza e história, mas nada parecia tão impactante quanto os sentimentos que surgiam em relação ao enteado. Ele estava ali, próximo o suficiente para sentir sua presença calorosa, mas distante o suficiente para me lembrar da linha que não deveria cruzar. Enquanto admirávamos uma pintura impressionista, nossos olhares se encontraram por um breve momento. Um silêncio carregado preenchia o espaço entre nós, tudo parecia possível naquele instante fugaz. Às vezes eu sinto que você é mais do que apenas minha madrasta, ele sussurrou quase imperceptivelmente. O coração disparou em meu peito. Como responder? A intensidade do momento fez com que eu hesitasse em buscar palavras apropriadas, tudo parecia tão complexo agora. Precisamos conversar, disse finalmente, ciente das consequências desse segredo crescente entre nós. Mas antes que pudéssemos aprofundar essa conversa essencial, o amigo dele apareceu novamente para nos interromper com uma proposta inesperada. Vamos sair para Cascais amanhã. O dia promete ser perfeito. A ideia parecia tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Eu sabia que essa viagem poderia nos levar a novos limites ou nos empurrar ainda mais para esse abismo emocional sem fim. E assim seguimos pela galeria silenciosa enquanto as sombras da dúvida começavam a se formar novamente em minha mente. A mensagem do meu marido ressoou em minha mente como um eco persistente, lembrando-me da vida que deixará para trás. Ele reclamava da minha ausência, expressando uma preocupação que parecia mais com um toque de possessividade. Uma parte de mim queria responder, explicar que estava apenas aproveitando a viagem, mas as palavras ficaram presas na garganta. O peso da culpa começou a se acumular, e eu me vi em um dilema profundo. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Lisboa, o enteado sugeriu um jantar romântico só para nós dois. A ideia era ao mesmo tempo sedutora e aterrorizante. O brilho nos olhos dele refletia uma expectativa que me deixava inquieta. Eu hesitava, mas a solidão que sentia em relação ao meu marido tornava essa proposta irresistível. Decidimos ir a um pequeno restaurante na Alfama, onde as luzes eram suaves e a música de fado preenchia o ar com uma melancolia doce. Cada garfada parecia carregar um significado oculto, como se estivéssemos compartilhando algo mais do que apenas uma refeição. O olhar dele sobre mim era intenso, e eu não conseguia desviar os olhos. Você está diferente, ele comentou enquanto eu tentava sorrir. Diferente? Como assim? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Mais viva. É como se você estivesse redescobrindo algo, respondeu ele. As palavras dele reverberaram dentro de mim. Era verdade que algo havia mudado desde o início da viagem. O tédio e a frieza do meu casamento pareciam distantes quando estava com ele. As conversas fluíam facilmente, e os momentos juntos eram preenchidos por uma conexão inexplicável. Após o jantar, decidimos caminhar até o miradouro de Santa Catarina para apreciar a vista da cidade à noite. As luzes piscavam como estrelas caídas no chão, e nesse cenário mágico, tudo parecia possível. A atmosfera estava carregada de tensão, e eu sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Posso te contar um segredo? Perguntou ele de repente. Eu assenti, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Eu gosto de você, mais do que deveria, confessou ele. Aquelas palavras fizeram meu coração disparar. Naquele instante, toda a razão se dissipou diante do desejo crescente entre nós. Não havia mais espaço para dúvidas ou medos, apenas a urgência do momento nos envolvia. Em um impulso quase incontrolável, nossos lábios se encontraram em um beijo suave e hesitante no começo, mas logo se tornaram mais intensos.
A mistura de emoções me deixou tonta, era como se estivéssemos quebrando todas as regras estabelecidas pela sociedade e por nós mesmos. Depois daquela noite mágica sob as estrelas, decidimos nos refugiar em um hotel discreto nas proximidades. Passamos a noite juntos em uma bolha de felicidade efêmera, longe das obrigações e expectativas externas. Mas ao amanhecer, enquanto observava o sol nascer pela janela do quarto, uma onda de realidade me atingiu com força. O telefone vibrou na mesa ao lado da cama, era uma mensagem do meu marido novamente. Ele dizia que estava preocupado comigo e queria saber quando eu voltaria para casa. A pressão aumentava enquanto eu olhava para o enteado adormecido ao meu lado, sua expressão tranquila contrastando com o turbilhão dentro de mim. Como poderia voltar à minha vida normal após aquilo? O dia amanheceu nublado, como se o céu estivesse refletindo a confusão que reinava dentro de mim. O enteado ainda dormia, e eu me levantei com cuidado para não o acordar. O telefone continuava a vibrar, insistente, e eu sabia que a mensagem do meu marido não era apenas uma preocupação. Era um chamado à realidade. Enquanto me vestia, olhei pela janela e vi as ruas de Lisboa começando a ganhar vida. As vozes dos vendedores e o cheiro do café fresco invadiam o quarto. Mas nada disso parecia ter importância agora. Eu estava presa entre dois mundos, o meu passado seguro e a tentação avassaladora do presente. Decidi sair para tomar um café na Praça do Comércio, um lugar onde as pessoas se misturavam e as conversas fluíam como o rio ao lado. A brisa leve ajudou a clarear minha mente, mas não consegui afastar os pensamentos sobre o que tinha acontecido entre nós. Lembrei-me da noite passada, quando nós nos beijamos, e uma onda de culpa me atingiu novamente. Enquanto saboreava meu café, olhei em volta. Os turistas riam e tiravam fotos, enquanto eu lutava contra um turbilhão interno. Meu celular vibrou mais uma vez, era uma chamada do meu marido. Hesitei antes de atender, mas sabia que não poderia ignorá-lo para sempre. Oi, amor, disse ele com uma voz calorosa que parecia tão distante agora. Estou em Lisboa. Surpresa. O mundo ao meu redor parou por um momento. Ele estava aqui? Como isso poderia acontecer? Meu coração disparou enquanto pensava nas consequências dessa visita inesperada. Ah! Que bom, respondi, tentando manter a voz calma. Onde você está? Estou perto da Praça do Comércio. Pensei que poderíamos almoçar juntos. As palavras dele ecoaram na minha mente como um aviso, eu precisava decidir entre dois mundos opostos. O enteado estava em nosso quarto agora, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Depois de desligar a chamada, voltei para o hotel com passos pesados. O enteado ainda dormia tranquilamente quando entrei no quarto. Olhei para ele e senti uma mistura de amor e medo, tudo estava prestes a mudar. Você está bem? Ele perguntou sonolento ao abrir os olhos. Sim, respondi rapidamente, tentando esconder minha agitação. A verdade é que não sabia como lidar com essa situação. A visita do meu marido iria expor tudo o que eu tentara esconder até agora. Enquanto pensava em como explicar essa nova realidade ao enteado, ele me surpreendeu com uma pergunta. Você sabe que meu pai está aqui? Meu coração afundou ao ouvir isso. Ele sabia? Como poderia saber? A tensão cresceu no ar entre nós enquanto eu lutava para encontrar as palavras certas. Ele me ligou, consegui dizer finalmente, sentindo a pressão aumentar em meu peito. O olhar dele se tornou sério, havia confusão misturada com algo mais profundo nos olhos dele. E você vai encontrá-lo? A pergunta pairou no ar como uma sombra ameaçadora sobre nós dois. Eu precisava tomar uma decisão rápida antes que tudo desmoronasse ao nosso redor. A vida cotidiana estava prestes a invadir nosso momento fugaz de liberdade, eu só esperava ter coragem suficiente para enfrentar as consequências das minhas escolhas. O festival local estava em pleno andamento, as ruas vibrando com música e risadas, mas eu me sentia distante.
O enteado ao meu lado olhava para o palco iluminado, mas eu não conseguia me concentrar na apresentação. A pressão de fazer uma escolha se tornava cada vez mais insuportável. O que eu realmente queria? A segurança do meu casamento ou a emoção do desconhecido? Enquanto caminhávamos entre as barracas de comida, um aroma familiar me fez parar. Era o cheiro de pastéis de nata, uma lembrança da minha infância. Lembrei-me das tardes passadas em Lisboa, quando tudo parecia mais simples. O enteado percebeu minha hesitação e perguntou se eu queria experimentar um. Aquele pequeno gesto me fez sentir uma conexão ainda mais intensa entre nós. Você sempre gostou disso? Ele perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Sim, muito, respondi, tentando esconder a confusão que se formava em meu coração. A música começou a tocar uma melodia suave e nostálgica, e por um momento, tudo parecia perfeito. Mas logo a realidade me atingiu como um balde de água fria. O marido estava longe, mas sua presença era constante em minha mente. A mensagem que recebi mais cedo ainda ressoava, ele estava preocupado com a minha ausência. Uma crise familiar estava prestes a explodir. Eu sabia que não poderia manter essa farsa por muito tempo. O enteado olhou para mim com uma expressão confusa, como se também estivesse lutando para entender o que estava acontecendo entre nós. Você está diferente, ele disse finalmente. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. Eu não queria que ele percebesse a turbulência interna que enfrentava. Só estou pensando na vida, respondi evasivamente. O festival continuava ao nosso redor, mas a atmosfera leve começou a se transformar em algo pesado e opressivo. Ele pegou minha mão por um instante, e o toque acendeu uma chama que eu tentava apagar. Mas era difícil resistir à atração crescente, era como se estivéssemos presos em uma dança sem fim. Vamos dançar, ele sugeriu de repente. Eu hesitei antes de concordar. Enquanto nos movíamos juntos ao som da música, sentia cada passo como uma declaração silenciosa dos nossos sentimentos reprimidos. A conexão entre nós era palpável, quase eletrizante. No entanto, à medida que a noite avançava, percebi que precisava enfrentar as consequências do meu comportamento. O marido poderia aparecer a qualquer momento, sua visita inesperada poderia arruinar tudo o que tentávamos construir ali naquele espaço seguro e temporário. Quando o festival começou a se esvaziar e as luzes começaram a diminuir, uma ideia ousada surgiu na minha mente: convidá-lo para um lugar mais reservado onde pudéssemos conversar sem interrupções. Que tal irmos até o Miradouro? A vista é linda à noite. Ele aceitou rapidamente, e enquanto caminhávamos juntos sob as estrelas, sentia meu coração acelerar com cada passo dado em direção ao desconhecido. Chegamos ao Miradouro e a vista era deslumbrante, Lisboa brilhava sob a luz da lua cheia. Mas no fundo da minha mente havia um eco persistente: e se alguém souber? Essa pergunta pairava sobre mim como uma sombra ameaçadora. O enteado virou-se para mim com um olhar intenso nos olhos. O que estamos fazendo aqui? Ele perguntou suavemente. Eu sabia que precisava ser honesta, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ao mesmo tempo em que desejava abrir meu coração para ele, temia as repercussões dessa revelação. Então ouvi os sons familiares da cidade ao longe, risos distantes e conversas animadas, enquanto o peso da decisão caía sobre mim como uma tempestade prestes a estourar. O dia amanheceu nublado, e a atmosfera parecia refletir o turbilhão interno que me consumia. As ruas de Lisboa, normalmente vibrantes, pareciam mais sombrias. O enteado estava sentado à mesa, absorto em seus pensamentos. Ele não sabia da tempestade emocional que se aproximava. Enquanto tomávamos café, a conversa fluiu naturalmente, mas havia um silêncio subjacente entre nós. A lembrança da noite anterior ainda pairava no ar, como um perfume doce e proibido. A culpa e a excitação se entrelaçavam em minha mente, criando uma confusão que eu não sabia como resolver. Você está bem? Ele perguntou, olhando-me nos olhos com uma sinceridade que me fez hesitar.
O olhar dele era intenso, e eu me perdi por um momento na profundidade daquele olhar. Sim, só pensando em algumas coisas, respondi evasivamente. A verdade era que minhas emoções estavam em conflito. O marido estava longe, mas sua presença pesava sobre mim como uma sombra invisível. Decidimos explorar Alfama naquele dia. Caminhar pelas ruas estreitas e sinuosas parecia ser o remédio perfeito para a tensão crescente entre nós. Cada esquina revelava um novo ângulo da cidade, mas meus pensamentos continuavam voltados para o que havia acontecido na noite passada. Enquanto caminhávamos, ele começou a falar sobre arte novamente. Suas palavras eram apaixonadas e cheias de vida, e isso me lembrava do jovem sonhador que eu costumava ser. A arte é uma forma de escapar da realidade, ele disse com um sorriso tímido. É verdade, concordei, tentando afastar os pensamentos perturbadores que insistiam em invadir minha mente. Às vezes precisamos de um refúgio. O significado dessas palavras não escapou de mim, e eu estava buscando esse refúgio na companhia dele. A visita ao Museu Kalouche Gulbenkian trouxe uma nova dimensão à nossa interação. As obras de arte nos cercavam como testemunhas silenciosas do nosso relacionamento secreto. Um quadro em particular capturou nossa atenção, e ficamos parados diante dele por um tempo considerável. Você vê algo especial nele? Ele perguntou com curiosidade. Talvez a busca pela beleza escondida nas coisas simples, respondi sem pensar muito. Era uma metáfora perfeita para o que estávamos vivendo, algo belo e complicado ao mesmo tempo. Naquele momento, nossos olhares se encontraram novamente e um silêncio pesado caiu entre nós. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto a tensão crescia mais uma vez. Eu podia sentir meu coração acelerando enquanto a distância entre nós diminuía lentamente. Nossos lábios se encontraram, foi tudo o que consegui pensar quando finalmente cedi à tentação mais uma vez. A sensação foi elétrica e cheia de promessas não ditas. Mas logo a realidade voltou com força total quando ouvimos passos atrás de nós. Era um grupo de turistas rindo alto enquanto passavam por nós sem perceber o que acabará de acontecer. A interrupção trouxe-me de volta à realidade brutal do meu dilema. Eu estava prestes a perder tudo por causa desse amor proibido. O passeio terminou abruptamente quando decidimos voltar ao hotel antes que alguém percebesse nossa vulnerabilidade exposta. O clima estava pesado, as palavras não ditas pairavam no ar como nuvens escuras prestes a desabar em chuva torrencial. Quando chegamos ao hotel, senti uma onda de pânico me invadir ao pensar nas consequências das nossas ações até então. Estávamos prestes a cruzar limites dos quais não poderíamos voltar atrás, e isso me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa na vida até agora. O silêncio no quarto parecia ensurdecedor. O peso das escolhas pairava entre nós, como uma sombra que não se afastava. A luz do luar entrava pela janela, iluminando os rostos tensos e preocupados. O enteado estava ali, ao meu lado, mas a distância emocional parecia maior do que a física. Precisamos conversar, ele disse, quebrando o silêncio. Suas palavras eram um eco do que eu mesma pensava. O que estávamos fazendo? Como havíamos chegado até aqui? A atração que sentia por ele era inegável, mas a culpa me consumia. O jantar romântico que planejamos parecia uma lembrança distante, agora substituído por um clima de incerteza. Ele me olhou com intensidade, seus olhos refletindo uma mistura de desejo e confusão. Você acha que isso pode dar certo? Sua pergunta pairou no ar, desafiando-me a encarar a realidade. Não sei, respondi honestamente. Tudo isso é tão novo e complicado. O peso da verdade era esmagador. A vida cotidiana estava à espreita, pronta para nos engolir novamente. Naquela noite, decidimos sair para respirar ar fresco. Caminhamos pelas ruas de Lisboa, as luzes da cidade criando um cenário quase mágico ao nosso redor. Mas a beleza do momento não conseguia dissipar a tensão crescente entre nós. Chegamos ao miradouro de Santa Catarina e paramos para admirar a vista deslumbrante da cidade iluminada à noite.
É lindo aqui, murmurei sem pensar. Ele se aproximou, e o calor do seu corpo me fez sentir um frio na barriga. Nós nos beijamos, pensei em meio à confusão dos meus sentimentos. Era uma lembrança doce e amarga ao mesmo tempo. A vida era cheia de decisões difíceis e essa parecia ser uma das mais complicadas. Enquanto caminhávamos de volta ao hotel, percebi que precisava tomar uma decisão antes que tudo se tornasse insustentável. O relacionamento secreto estava se tornando um fardo emocional difícil de carregar. No hotel, o clima era pesado novamente. As palavras estavam na ponta da língua, mas eu hesitava em pronunciá-las. Eu não posso continuar assim, finalmente disse com sinceridade. Ele olhou para mim com uma expressão de dor e compreensão. E o que você sugere? Sua voz era baixa, quase como se temesse ouvir a resposta. A verdade é que eu não tinha resposta alguma, apenas dúvidas e medos sobre o futuro. O telefone tocou repentinamente, cortando o silêncio tenso entre nós. Era uma mensagem do meu marido: sinto sua falta. Aquela simples frase foi como um soco no estômago. Olhei para o enteado e vi a frustração em seu rosto refletida na minha própria confusão interna. Precisamos falar sobre isso, ele insistiu novamente. Mas antes que eu pudesse responder, o telefone tocou mais uma vez, desta vez era uma chamada inesperada do meu marido perguntando onde eu estava exatamente naquele momento. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava encontrar as palavras certas para justificar minha ausência sem revelar nada do que realmente estava acontecendo entre nós dois. A pressão aumentava e eu sabia que estava prestes a cruzar um limite irreversível em minha vida familiar e emocional. A tensão no ar era palpável enquanto me preparava para enfrentar as consequências das minhas escolhas erradas, qualquer que fosse elas, sabendo que não haveria volta atrás agora.